Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bom com vocês? Vamos lá. Então, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando aí com potências, tá certo? Só que agora nós vamos estar trabalhando aí com as potências com expoentes inteiros, tá bom? Potências com expoentes inteiros. Quando eu falo potência com expoente inteiro, estou me referindo a uma potência elevada a um número negativo, tá? Na aula passada nós aprendemos a resolver potências com expoentes positivos. Então, potência com expoente positivo não tem muita novidade, tá certo? É só obedecer aquela regrinha de que a base ela vai ser multiplicada por ela mesma tantas vezes que o expoente pedir, perfeito? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o que? Nós vamos aprender a trabalhar agora com potências, só que o expoente agora, né, o número que aparece lá em cima, ele vai ser um número negativo. Então, como que nós vamos fazer para resolver problemas desse tipo, em que o expoente é negativo? Então, tem uma regrinha básica que nós vamos estar utilizando, tá? Para resolver problemas desse tipo. Então, recapitulando, né? Relembrando o que são números inteiros. Então, esse conjunto dos números inteiros, pessoal, ele é representado, tá? Pela letra Z. Então, esse Z, ele representa o conjunto de todos os números inteiros. Observe que quando eu falo de números inteiros, né, vocês estão percebendo que aparece uma série de números aqui do lado esquerdo do zero, uma série de números que são negativos. E à direita do zero vai aparecer números que são positivos. Então, os números inteiros, ele é um acoplamento, é uma junção, tá certo? Dos que são positivos, que estão do lado direito do zero, tá? Aqui, ó, do lado direito do zero, e os negativos, que estão lá do lado esquerdo do zero. Então, esse zero aqui é o nosso ponto de partida, ele é chamado de origem, tá? Do conjunto. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é caracterizado dessa forma. Então, vamos relembrar que esse conjunto, no caso, ele vai abordar, tá, tanto os números positivos como os números negativos. Mas nessa aula, tá, nós vamos dar ênfase somente quando o expoente, ó, tá certo, for um número inteiro negativo. Perfeito? Então, vamos observar aqui como que fica, tá? Então, primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso, nós temos quando o expoente for negativo. Então, nós vamos estar trabalhando nessa aula, tá, pessoal? Quando o expoente, ó, for menos um, for menos 2, for menos 3, menos 4. Então, observe que o número que está em cima da base, ele agora vai passar a ser um número inteiro negativo. Então, como que eu faço para resolver uma potência com expoente inteiro negativo? Então, a regrinha básica para a gente resolver uma potência desse tipo aqui, pessoal, ó, é simplesmente o que? Inverter a base, tá? Observe que a base é a, tá certo? Então, o segredo é inverter essa base aqui, ó. Então, o inverso dessa base é 1 sobre A. Professor, peraí. Então, quer dizer que o inverso é exatamente isso. O inverso é dizer o quê? Que o que estava lá embaixo, nesse caso aqui, ó. Professor, mas esse 1 aqui estava lá embaixo? Estava, tá? Toda vez que não aparecer nenhum número embaixo da base, é porque lá embaixo dessa base tem um número 1. Esse número 1 é o elemento neutro, tá? Pode ser da multiplicação ou da divisão, perfeito? Então, nesse caso, esse A vai para baixo, tá? E esse 1 aqui, ó, vai para cima. Quando eu faço essa inversão, quer dizer o quê? Que esse expoente aqui, ó, que era negativo, vai passar a ser positivo. Só que esse expoente aqui, ó, só é do A. Então, vai ficar 1 sobre A, ó, 1 sobre A, e esse A está elevado à primeira potência. Observe que esse menos 1, ó, virou 1, tá certo? Então, por que que eu tirei o sinal negativo do expoente? Porque eu inverti a base. Toda vez que eu fizer a inversão da base, tá certo? Eu vou trazer o de baixo para cima e o de cima para baixo. Eu vou ter que, obrigatoriamente, tirar o sinal negativo. Esse sinal de menos aqui, ó, ele vai sair e vai ficar mais 1. Perfeito? Então ficou claro aí como que a gente faz para resolver quando o expoente for negativo, tem que inverter a base. Outra observação, esse A aqui, ó, ele não pode ser zero, tá? Ele tem que ser um número diferente de zero. Por que que não pode ser zero? Porque veja bem, aqui, ó, nós temos 1 dividido por A.
não é verdade? 1 dividido por A. E quando eu dividir esse 1 aqui, ó, por A, se esse A fosse zero, não daria para dividir. Por quê? Porque não existe divisão por zero, concorda? 1 dividido por zero não existe. Vai gerar o quê? Uma indeterminação. Então é por isso que esse A ele tem que ser diferente de zero. Para quem não está lembrado, esse símbolo aqui, ó, é diferente, tá certo? Então esse A aqui, ó, não pode ser zero. Ou seja, esse A aqui, ó, não pode ser zero. Então toda vez que o expoente for negativo, esse A não pode ser zero. Perfeito? Então, qual é a regra geral? Qual é a regra geral para resolver potências com expoente negativo? Qual é a regra? Inverte-se a base, tá? Quando eu falo inverte-se a base, é só botar o que estava embaixo, vai para cima, o que estava em cima, vai para baixo. Se não tiver ninguém, é porque lá embaixo tem o número 1. Esse 1, ele vai para cima, tá certo? E a base, consequentemente, vai para baixo. Perfeito? E tira o sinal negativo. Então, quando eu inverto a base, o sinal que era positivo ou que era negativo vai passar a ser positivo. Perfeito? Certo? Então, eu vou tirar o sinal negativo do expoente. Então, se eu tiro o sinal negativo, consequentemente, eu vou ter um sinal positivo. Vamos ver como que fica. Vamos observar aqui uns exemplos, ó. Nós temos esse exemplo aqui, ó, 2 elevado a que potência? Aqui expoente, 2 elevado a menos 1. Observe que o expoente aí do 2 é negativo. Então, como é que eu vou fazer para tirar esse expoente negativo? Eu tenho que inverter a base. Só lembrando que quem está embaixo, ó, desse 2 aqui, ó, é 1, certo? Então, como é que vai ficar? Esse 1 aqui, ó, vai para cima, tá aqui, e o 2 vai para baixo, tá aqui. Consequentemente, o sinal negativo do expoente sai e fica só 1. Perfeito? Não tem segredo. Então, o que eu fiz aí? Eu inverti a base e tirei o sinal negativo do expoente. Então, esse menos 1 se transformou em 1. Tá certo? E observe que o 2 é um número diferente de zero, porque a base não pode ser zero. Perfeito? Então, 1 eu repeti aqui. E 2 elevado à primeira é o próprio 2, porque nós vimos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Perfeito? Vamos fazer mais uma. Letra B. 3 elevado a menos 2. Observe que o expoente do 3 aqui, pessoal, ó, é menos 2. Então, também nós temos que inverter a base, ó. Então, vamos lembrar. Professor, quem está debaixo do 3 aqui, ó? Quem está debaixo do 3? Quem está debaixo do 3 é o número 1. Então, o mesmo processo. Expoente negativo faz o que? Inverte a base. Então, esse 1 aqui, ó, vai para cima, ó. Então, esse 1 vai para cima, tá aqui já. E o 3, que estava em cima, vai lá para baixo, tá aqui, ó. E o menos 2 ficou só 2. Ó, o menos 2 ficou só 2. Então, observe que o 2, ele só vai ser expoente do 3. Tá certo? Então, esse menos 2 aqui só é expoente desse 3. Aí, quando eu inverto, o 2 passa a ser expoente só do 3. Agora é só resolver. Esse 1, nós vamos repetir aqui. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá quanto? Dá 9. Perfeito? Show de bola, muito fácil, né? Vamos fazer mais exemplos. Observa aqui. Agora já mudou, ó. O que mudou aqui? Mudou que agora, ó, na letra C, esse expoente aqui, ó, pessoal, esse expoente aqui, ó, ele já vai ser o quê? Ele já vai ser da fração, ou seja, da fração toda. Quando eu falo fração toda, é porque essa daqui, ó, 2/5, essa base aqui, que é uma fração, tá? Esse expoente aqui, menos 2, ele está se referindo, tá? Ele é dessa fração toda aqui, ó. Por que nós sabemos disso? Porque a fração toda, ela está entre parênteses, tá? Então, toda vez que tiver entre parênteses, nós vamos fazer o quê? Nós vamos inverter a base e esse expoente aqui, ó, vai continuar sendo da fração toda. Perfeito? Então, vamos inverter a base. Esse 2 aqui, ó, vai para baixo, tá aqui. E o 5 vai para cima, tá aqui. Olha só, tá aqui. E esse menos 2 vai passar a ser 2. Perceberam aí? O que nós fizemos aí?
Então, era 2/5, passou a ser 5/2. Por que que eu inverti? Porque o expoente lá em cima, ó, é negativo. Aí, esse menos 2 virou 2. Observe que o 2 agora, ele vai ser expoente da fração toda. Ele vai continuar sendo expoente da fração toda, porque está entre parênteses. Agora é só resolver, ó. 5 elevado ao quadrado, está aqui. E 2 elevado ao quadrado, está bem aqui. Perfeito? 5 ao quadrado, professor. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá quanto? 25. E 2 ao quadrado dá 4. Pronto. Morreu. Então, dá 25 quartos. Show de bola? Vamos fazer a próxima. Letra D. Quem é a base? A base é essa fração aqui, ó. Quem é o expoente? Menos 3. Então, como o expoente ele é dessa base todinha aqui, ó, então nós vamos fazer o quê? Inverter normalmente a base. Né? 1 sobre 3. Então, esse 1 aqui, ó, vai lá para baixo, tá aqui. E esse 3 aqui, ó, vai lá para cima. Estão percebendo aí? E o menos 3, ó, com o sinal aqui, ó, negativo, menos 3, passou a ser mais 3. Ok? Então, beleza pura, ó. Então, continuando, como é que vai ficar? 3, ó, 3 ao cubo, tá bem aqui. E 1 ao cubo. 1 ao cubo, que dá quanto? 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Então, 27 sobre 1, ou 27 dividido por 1, dá o próprio 27. Então, perceberam aí como é fácil fazer essas operações aí com potência? Vamos fazer mais um exemplo. Olha só, nesse caso aqui, é um exemplo que vocês têm que ter cuidado. Por quê? Porque se vocês forem prestar atenção, ó, observar esse expoente aqui, ó, esse expoente menos 2, ele não é dessa base aqui não, tá? A base que o expoente menos 2 se refere só é o 3. Professor, mas por quê? Porque a fração ela não está entre parênteses. Então perceberam aí o que um parêntese faz? Então se essa fração aqui ó, tivesse toda entre parênteses, aí sim, esse expoente aqui ó, seria da fração toda. Perfeito? Só que esse expoente aqui, ó, ele só está em cima do 3. Então ele só vai ser expoente do 3. Então a base vai ser só o 3. Esse 4 aqui ó, não participa da jogada. Então eu vou logo repetir ele. Então se não participa, eu vou logo repetir. Então perfeito, ó, esse 4 aqui eu repito aqui. Perfeito? E agora vamos resolver essa potência aqui. Ó. 3 elevado a menos 2. Mesma coisa, né? Qual é o inverso da base? O inverso da base é 1/3. O inverso da base é 1/3. Aí esse negativo aqui ó, fica 2 positivo. Perfeito? Deu para entender aí? Então eu só estou resolvendo a parte de cima. A parte de baixo aqui, ó, eu estou deixando do jeito que está. Continuando. 1 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Então ficou 1 sobre 9. Perfeito? E esse 4 aqui, ó, eu estou repetindo, tá? Mas professor, tem um número 1 aqui embaixo, ó. Eu vou até apagar aqui, esse número 1 aqui, tá? Já vou explicar o porquê. Pronto, nós chegamos aqui nessa expressão. Essa expressão aqui, pessoal, é uma divisão de frações, tá certo? Então, como que a gente faz para resolver uma divisão de fração? Para quem não está lembrado, nós dividimos fração da seguinte forma. Eu vou repetir a primeira fração, que é essa daqui, e multiplicar pelo inverso dessa daqui, ó. Mas, professor, o 4 é fração? Sim. Por que o 4 é fração? Porque embaixo desse 4 aqui, ó, quando não aparece nenhum número, é porque está subentendido que é o número 1. Isso mesmo que vocês falaram, o número 1. Então pronto. Então eu vou pegar, ó, essa primeira, repetir aqui, repetir, ó, perceberam? Eu só repetir, ó, 1/9, 1/9. E vou multiplicar, ó, vou vezes, ó, multiplicar pelo inverso dessa daqui, ó. Quem é o inverso dessa daqui? É 1/4, porque ó, esse 1 vai para cima e esse 4 vai para baixo. Então esse 1 vai para cima, tá aqui, e esse 4 vai para baixo. Perfeito? Então ficou 1/9 vezes 1/4. Então repetindo, para eu dividir fração, o que eu faço? Eu pego a primeira e multiplico
pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Essa. Aí então inverte, ó. Inverso é inverter. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Show de bola? Agora multiplica, ó. Multiplica os dois, ó. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 4, 36. Morreu. Perfeito? Show de bola? Vamos fazer mais.